negócios, empresas, empreendimentos, carreiras, sucesso, relacionamentos. Não faltam livros e recomendações. 7 regras infalíveis para 20 passos para os 5 melhores investimentos do mercado. E o 5º vai te surpreender. E você ainda fica pendurado no post até o fim desta besteira. Pena que há muito mais dicas de sucesso do que gente de sucesso. Por que para alguns dá certo e para outros não? Por que alguns negócios decolam, outros nem saem do hangar? A Vogel convida para esta nova série Code and Core, o código e a essência por trás dos líderes. Aqui convidaremos gente que tem verdadeiro sucesso para apresentar. Gente cujos negócios e carreira indicam conhecimento, resiliência, mais acertos do que erros, e erros que os fizeram aprender. Gente que mostra ter achado o segredo, o código, the code. Gente que também mostra conteúdo, ética, ponderação e firmeza em decisões e relacionamentos. Gente que tem essência, que tem coração, que tem algo dentro. The core. Gente de carne e osso, material do qual todos somos feitos, e gente que tem algo a contar. Venha com a gente. José Carlos Crajoinas, ou simplesmente Zé Carlos, é um engenheiro mecânico formado pela Mauá, que até teve uma curta passagem pelo mercado financeiro lá nos anos 80. Zé Carlos é casado com Débora, pai de Beatriz, Isabela e João Pedro, e recentemente deram as boas-vindas à primeira netinha, Naomi. Mas sua história profissional se escreve e se confunde com a história da Diskra, empresa que hoje alberga os negócios fundados por sua família há quase 60 anos, que ele e seus irmãos sucederam, administraram e a fizeram crescer. Um negócio que começou com um caminhãozinho que comprava mercadorias na Tostines e saía a vender a diversos pontos pela cidade. Hoje, muitos anos mais tarde, a Diskra é uma distribuidora multimarca consolidada, com sede própria e mais de 300 funcionários, com parcerias que já duram décadas. E é justo por ser uma história de sucesso dentro de um perfil muito similar a um grande número de empresas brasileiras é que queremos ouvi-lo. Saber o que esteve e está por trás dos sucessos, dos insucessos, dos desafios encontrados e vencidos ao longo destes 38 anos de história. Como administrar a sucessão em empresas familiares? Como profissionalizar uma empresa familiar? Como administrar uma empresa tendo irmãos e familiares 7 dias por semana conectados, seja na empresa, seja no ambiente familiar? Enfim, queremos ouvir esta história. Zé Carlos, prazer ter você aqui com a gente nesse projeto nosso. Você está vindo aqui, na verdade, suprindo uma lacuna, porque uma grande parte dos nossos contatos é justamente com o pessoal de empresa familiar. E você vem trazer essa contribuição aqui, que é bastante importante para conhecer a tua experiência como empresário familiar, de uma empresa sólida já, mas vivendo com todos os processos relativos a isso. Zé Carlos, prazer ter você aqui, bem-vindo, que esse papo seja proveitoso para ambos os lados. Obrigado, Carlos, pela oportunidade e parabéns por essa iniciativa, porque realmente falar de empresa familiar, nós estamos falando de um grande percentual de empresas no Brasil, né? E que passam as mesmas dores, os mesmos benefícios disso, que tem, obviamente, dos dois lados. Espero que seja útil o que nós vai estar trocando aqui. Que a tua contribuição vai ser útil, não há dúvida. Espero que você aproveite alguma coisa desse. Já estou aproveitando. Obrigado. É importante a gente situar o pessoal que está nos assistindo.
a tua história um pouco. Você acabou sucedendo ou assumindo os negócios já que vinha da tua família, já há 3 décadas ou quase 4 décadas. 6 décadas. 6 décadas. O negócio tem 6. O negócio tem 6. Você entrou na fila um pouco mais tarde, mas não muito. Você e teus irmãos transformaram a empresa já numa coisa um pouco mais sólida, mais forte, grande, crescente. E agora, acho que vocês estão vivendo, vocês também, a fase em que vocês vão ser sucedidos. Perfeito. Cedo ou tarde, antes tarde do que cedo. Isso. Mas conta pra gente um pouco de onde saiu essa ideia, de onde veio essa ideia, um pouco a história da Diskra. Então, veja bem, tudo começa há 60 anos, exatos em 66. A minha família começou no mercado de distribuição. Na verdade, naquela época, era o mercado de biscoitos, balas e doces, e que esse mercado se regia muito por representantes autônomos ambulantes. Então, eles tinham um veículo, um furgãozinho na época, iam até as fábricas de biscoito, bala e doce, compravam os produtos e saíam fazendo pronta entrega, vendendo aqui na Grande São Paulo, no estado de São Paulo também, mas prioritariamente na Grande São Paulo tinham muitos fazendo isso. E a minha família começou, meu padrasto especificamente, começou em 66, com biscoitos Tostines e balas Kids. Já vendiam mais porque eram fresquinhos? Exato. Paçoquinha Amor, que era balas que era a marca Sings. Isso foi indo de 66 até 73, quando ele vem a falecer. Muito jovem, 42 anos. Aí o meu irmão, com 17 anos, resolveu reiniciar o negócio. Então, estava a minha mãe bastante fragilizada e o meu irmão já ajudando ali nesse negócio, ele resolveu dar andamento mesmo, não tendo nem habilitação. Aí teve a ajuda do irmão da minha mãe mais velho, ela está dirigindo alguns dias, mas mesmo assim meu irmão ainda dirigiu um bom tempo sem habilitação, aí mesmo na Marginal naquele tempo. E aí foi pegando experiência, a gente ajudando, eu naquela época tinha 12 anos, então era só ajudar na época. E aí ele foi se dedicando muito, ele se deu muito bem na negociação, no relacionamento com os clientes e foi crescendo. Nisso gerou oportunidade, ele concluiu o curso de técnico mecânico e eu, conversando com ele, fui seguir o ramo da engenharia mecânica também. Então fui estudar, ajudando nos negócios, estudando, e depois eu fui, de concluído o curso, eu tive a oportunidade de entrar como trainee no Citibank, então no mercado financeiro. Ali eu tive uma dose muito grande de conhecimento no lado financeiro e contábil. Depois, o Mano crescendo com o negócio dele, ele de um caminhãozinho já bem surrado lá em 73, ele foi crescendo. Quando chegou em 86, 87, eu participando dos negócios junto com ele, já tendo participação no negócio efetivamente. Mas ele já estava com 4 caminhões na época, tudo na pronta entrega. E aí ele já precisando de organizar isso, que já não era fácil, ter 4 veículos na pronta entrega, então você tinha que ter um controle maior, e ele falou, não aguento mais tocar sozinho o negócio, você não quer vir trabalhar full time comigo? E isso aconteceu em 1º de março de 88, então eu deixo o banco depois de 3 anos e pouco, e venho me juntar a ele 100% do meu tempo a partir de março de 88. E aí, na época, a gente também já vinha conversando. Acho que uma das primeiras coisas que a gente fez de muito importante, porque a empresa estava localizada no bairro da Vila Guilherme, em São Paulo, próximo da fábrica da Tostines, que era no Pari, mas a gente estava distante dos clientes. Os clientes ficavam, na sua grande maioria, na totalidade, praticamente, na Zona Oeste, ali em Pirituba, Jaraguá, em Caieiras, já ali na grande São Paulo, mas norte e noroeste da grande São Paulo. Então, a gente falou, precisamos mudar para lá. Então, em 89, a gente muda para Caieiras. Isso já foi um passo muito grande que a gente deu. E aí começou um desenvolvimento, sim, uma curva de ascendência muito grande nessa época. A gente teve a oportunidade de adicionar mais indústrias. Então, a Tostines, que era praticamente 95% do nosso negócio, era um risco e a gente sabia disso. Entramos em contato com vários outros fornecedores e fomos agregando outros fornecedores ao negócio. Em 91, depois de ter várias empresas, naquela época era muito natural você ter empresas individuais, e encerrava. Fazia uma, encerrava, ter outra e tal. Em 91, especificamente, a gente implanta a marca Diskra. Então, estamos completando 35 anos agora, em fevereiro, completamos 35 anos da abertura da empresa com este nome.
né? E aí fomos, então, agregando fornecedores. O que era a Tostines, 90% empresa, e a gente, graças a Deus, teve condição, olhou para outras empresas, e hoje, por exemplo, o nosso carro-chefe é a Nissin Miojo. Então, nos dias de hoje, como você colocou, a gente já está, depois passado todo esse tempo, a gente já vê, já a questão de 5 anos, a gente começou a olhar a necessidade de fazer uma governança para fazer a sucessão. Para mim fica claro que a Disca não é uma empresa que vocês herdaram ou sucederam. Isso mesmo. Praticamente vocês se viram na necessidade, até por subsistência, até por sustento da família, se viram na necessidade de fazer alguma coisa que vocês sabiam fazer. Mas vocês montaram um negócio praticamente do zero, de uma semente bastante pequena, e em seguida vocês começaram a estruturar tudo. Um negócio pequeno, uma semente de negócio, e em família. Muitas empresas, elas só sobram, rompem, por falta de afinidade ou acordo ou governança entre os membros da família ou mesmo entre sócios. Conta um pouco para nós como foi essa construção da empresa nesse ambiente familiar que com certeza estende-se da empresa para a mesa de jantar, da mesa do almoço do domingo depois para a empresa. Você não tem tanto a separação das coisas. É verdade. Teve, obviamente, um envolvimento muito grande da minha mãe. A minha mãe, quando o meu padrasto, um pouco antes até dele falecer, ela com 40 anos de idade, mas você imagina que isso há 50 anos ela foi tirar habilitação para poder nos ajudar, então a gente fazia a parte administrativa e ela ia para o banco. Então ela, obviamente, envolvida também nessa parte de ajudar na parte de locomoção, de administrativo. E a gente, pelas necessidades, como você está dizendo, a gente estava unido nisso. A necessidade nos uniu. Mas é interessante que eu tenho, vamos colocar assim, eu sou muito diferente do meu irmão, muito diferente. Só que a gente, comercialmente falando, a gente se encaixa muito bem. E aí algo que sempre nos pautou foi uma situação que quando ele fala, eu escuto, quando eu falo, ele escuta, e quando a empresa, desde o início, falava, a gente escutava. Então, isso nos uniu. Eu acho que o objetivo comum ali de como é que a empresa tinha que caminhar, ela fazia com que nós nos alinhávamos, além das diferenças. Então, a gente estava sempre junto nesse objetivo. Então, eu queria explorar, então, até para o benefício dos nossos ouvintes, quando um fala, o outro escuta, quando o outro fala, um escuta, e quando o negócio fala, os dois escutam. Como é que é a voz do negócio? Como é que se define a voz do negócio? Você conhecendo o negócio teu, e isso é um ponto, uma marca muito importante do nosso passado, a gente se dedicou muito, eu acho que até demais, teve até, eu acho que um pouco de erro nisso, porque a gente acabou abrindo um pouco mão do nosso pessoal. Como todos nós, a bem da verdade, como todas as empresas. Uma dedicação, exato. Eu acho que foi uma dedicação extrema, né? E, por um lado, foi muito positivo para o negócio. A gente até hoje, fornecedores, vem falar, puxa, o envolvimento de vocês sempre foi muito grande. Então, houve esse benefício da gente entendendo o nosso negócio muito em detalhe, você olhar para o mercado, as tendências de negócio, as tendências de consumo é que foi agregando no nosso negócio. Então, vou dar um exemplo. Eu falei de Tostines. A Tostines, nos anos 90, começou, depois que foi comprada pela Nestlé, foi perdendo participação do mercado. E naquela época estava já se posicionando muito forte com outros distribuidores Tostines, a Nissin Miojo. Ela vinha procurando no país inteiro distribuidores Tostines como nós, fazendo um contrato com eles. E a gente, já sabendo disso, vendo que o macarrão instantâneo tinha muita aderência, a gente percebeu isso de uma maneira muito prematura lá em 88, e em 90 a gente fecha a parceria com a Nissin, e como eu já disse, é o nosso maior fornecedor hoje. Nós temos 35 anos de relacionamento com eles, mas não era nada o macarrão instantâneo no Brasil naquela época. O conjunto, conhecimento profundo do teu negócio e observando as tendências de consumo e as tendências de como é que se faz o go-to-market, desde sempre a gente olhou isso. Vou dar outro exemplo. Até 87, nós trabalhamos numa pronta entrega. Meados de 87 em diante, nós viramos a chave para a pré-venda. Isso também foi outra coisa fantástica, mas que no nosso negócio foi algo totalmente inovador. A gente achou que realmente era o melhor a ser feito,
Foi um desafio porque não era comum se fazer isso no mercado doceiro, que a gente falava. E isso foi realmente uma coisa muito desafiadora, mas que trouxe muito resultado para a gente, resultados positivos. Quando o negócio fala, muitos negócios familiares, ou mesmo negócios não familiares, são dominados pelo achismo. Um sócio acha isso, o outro sócio acha aquilo. E claro, se eu sou teu sócio, eu vou achar que o negócio está dizendo aquilo que suporta a minha ideia e vice-versa. Como é que vocês acharam o códex, o segredo, para aceitar que é um negócio falando ou não? Caixa, mercado, resultado... Tudo isso, mas a gente começou a fazer nos anos 2000, de 2000 para 2010, começamos a estruturar de maneira de um planejamento estratégico. Então, nós contratamos uma consultoria na época, para tirar um pouco esse achismo, que é o que você está dizendo, a gente contratou uma consultoria que nos ordenou o pensamento. O que nós temos aqui? E nós começamos a construir, trilhar aquilo que a gente tinha feito um planejamento estratégico. Então, desse planejamento estratégico, então você tem as demonstrações financeiras que deixam claro como é que está sendo o teu resultado ali, e isso te ordena, olha, cuidado aqui, cuidado ali. Então, isso é a empresa falando para a gente, falando, isto aqui está acontecendo. E tira um pouco do achismo, sem dúvida alguma. E também ordenava, dava drivers de você falar, ó, é por aqui o caminho. E a gente, então, a partir disso, tinha que seguir o caminho que nós tínhamos plantado lá no planejamento estratégico. E isso a gente vem fazendo até hoje. Cada vez mais, inclusive, estruturado esse planejamento estratégico. Você encara cliente varejo picadinho e você presta esse serviço para os industrial. O mercado doceiro é um mercado bastante desafiador. E vocês passaram, anos 90 foi plano Collor. Exato. 89, 90, a inflação era 90%, chegou a 90% num só mês. Foi a fundação da Discra, o que vocês falaram, nessa mesma época. Ou seja, vocês tomaram decisões importantes que se confirmaram muitos anos passados, quase 40 anos passados, certas e adequadas, mas vocês tomaram essa decisão no meio da batalha, no meio da guerra. Planos econômicos um atrás do outro, um plano que não funciona, depois é seguido por uma baita desvalorização da moeda, corta 3 zeros da moeda, e se vira, depois muda de moeda e volta para a moeda. Nós vivemos tudo isso nos anos 80 e 90, sobretudo. Conta um pouco para a gente como é que foi também a experiência de vocês nessa época complicada, que uma distribuidora ela é bastante suscetível a questões financeiras nesse país nosso aqui, né? Sim, exatamente. As margens são muito estreitas, né? Porque a gente está entre o fornecedor e o varejo. Então, realmente é um desafio grande. Nessa época, então, nem se fala, o tal do overnight era quem mandava. O mercado era orientado pelo financeiro, não pelo comercial. Você tinha que ter uma administração financeira muito forte. Está aí que foi muito importante o conhecimento financeiro que eu adquiri no mercado financeiro, trabalhando lá há 3 anos. Isso foi muito importante. Então, para a gente estar lidando com esse período. Mas aí também conta-se com uma grande vantagem de uma empresa familiar. Você tendo uma estrutura mais enxuta, você resolve, você reage muito rápido. Então, isso é importantíssimo, você está tendo esse fator que a empresa familiar tem. Então, você conversa rapidamente e reage rapidamente. Esse é o ponto. Isso também vem se traduzindo, trazendo até os dias de hoje, a gente é assim. Não parou de ter mudança, mudou o que se muda, né? Mas hoje, guerras, enfim, epidemias, você tem que ter essa agilidade de sentar numa mesa, tá assim, assim, assado e resolver rápido, né? Então, isso é uma vantagem que a gente, nas empresas familiares, tem que estar utilizando. Não pode demorar para o board, não sei o quê, voltar lá, já foi o negócio. E o conhecimento técnico de você também estar ali, nesse momento dos anos 90, jogar junto de um overnight, então saber aonde você colocava o dinheiro, crédito, que é fundamental. O varejinho, ele tem muita gente que quebra, muita gente que abre, então e você teve que ter essa habilidade de saber para quem você ia dar o crédito e para quem você não ia dar o crédito total. Foi um período de muito aprendizado. E também, um fato muito importante, específico do segmento da distribuição, que você tem um vínculo
como hoje até temos, um vínculo muito grande com os nossos fornecedores. Então, os nossos fornecedores também traziam muitas informações de mercado, o mercado está indo para isso, o mercado está indo para aquilo, e nos ajudou muito a estar apostando as fichas em locais que a gente tinha mais visibilidade de retorno. E até hoje é assim. Óculos limpo, né? Boa visão. Saber o que está fazendo e tudo, rapidez, tem sido e continua sendo o sucesso de muita gente que reage rápido, que precisa reagir rápido, sobretudo no mercado como esse, que as coisas são de ontem para anteontem. É impressionante. Hoje não é tão financeiro o drama hoje, mas muda os dramas, mas as encomendas seguem as mesmas. Todos os que viveram nos anos 80 e 90, os executivos, sobretudo, têm a vantagem de poder dizer que a escola que nós tivemos foi muito útil e não foi nenhuma escola acadêmica, foi a sobrevivência do mercado. Do dia a dia. Quanto foi de arte, quanto foi de ciência, quanto de feeling, quanto de matemática. Como é que você enxerga esse assunto hoje? É tudo isso que você falou. E ainda deve ter alguns fatores além do que você disse. Então, foi um período, e ainda é hoje, cheio de temperos. Não sei te falar se o sal é o principal tempero disso, mas você pode botar glutamato também, que é aginomoto, para quem não sabe. Exato, que é um dos fornecedores que a gente distribui. Então, assim, eu não sei te precificar, até porque durante toda essa história, às vezes teve um fator um pouco mais pesado, ou seja, o financeiro, como eu falei nos anos 90, era muito necessário olhar ali como é que eu estou comprando, como é que eu estou vendendo, que prazo que eu tinha na compra, que prazo que eu tinha na venda, então era muito fundamental. Depois que a gente teve a estabilidade com o Plano Real, a gente voltou a olhar o comércio, exatamente comprar e vender, no sentido de giro de produto, o must naquela época. Então, deixou de ser financeiro para ser comercial, e de uma maneira muito forte. E aí, então, você começou a ver tendências de mercado, para onde ia consumir, para onde o consumidor iria, e aí você tentar antever, olhando isso, você buscar fornecedores que iriam estar solucionando aquela tendência, né? Vou dar um exemplo. A gente está trabalhando há 3 anos no mercado de saudáveis, que era já algo que a gente a questão até um pouquinho antes da pandemia, falou, a gente precisa começar a trabalhar com produtos de saudabilidade. Até porque o nicimiojo e o glutamato monossódico e o aginomoto são bastante combatidos nisso. Então a gente falou, precisamos procurar fornecedores nessa que nos atendam. Hoje a gente é distribuidor da Jasmine, né, com granola e outros produtos tal de saudabilidade. Então isso é de suma importância no nosso negócio. A gente prevê, olhar cenários, ler cenários e ir atrás que sejam coerentes a esse cenário que você está estudando. A arte se substitui, você pode substituir facilmente o termo por antevisão. Você usou esse termo agora há pouco. Uhum. Eu acho que essa ilustra bastante isso. Muitas empresas acabam vivendo no corre-corre, no giro para pagar boleto. E isso faz com que elas não tenham a chance de ter essa antevisão. Não se dão a esse privilégio de poder parar, olhar o mercado, pensar sobre ele e falar, é por aqui que eu devo ir. Portanto, nesse aspecto, eu acho que uma coisa bastante clara, essa antevisão de vocês é uma coisa que vem junto com a arte, vem junto com... Vocês herdaram isso aí, talvez, de ter dirigido caminhão, de ter feito a entrega no varejo, de estar em contato contínuo com os seus clientes. E os clientes da ponta final. Quer dizer, não somente o que vende, o que não vende, o que é mais aceito, o que não é tão aceito, e como é que está o mercado, como é que está o crédito, porque a maioria dos grandes pontos de venda que se atende, né, ou até hoje, vivem muito do caixa. O resultado, a grande maioria das empresas brasileiras, costuma dizer, né, parece padaria, né? Ninguém faz análise de demonstração de resultados, nada. Abre a gaveta no final do dia e vê quantos tem lá, quanto sobrou. Então, o caixa é o rei dessa história. A arte você tem, sim, você tem um feeling, mas você tem como quantificar ou qualificar, pelo menos, um determinado caminho. Não ser tão preciso, mas pelo menos chegar para a direita, para a esquerda, para norte, para sul, e isso é fundamental. Tem uma outra frasezinha que a gente utiliza lá, que é o seguinte: quem descobre antes
a fonte bebe a água mais limpa. Então, se você chega antes, você tem condição de você também... A Nissin Miojo, para nós, é um exemplo disso. Quando a gente começou a distribuir macarrão instantâneo, o cliente pegava um pacote de 500 gramas de massa tradicional e falava assim, mas espera aí, você está querendo me vender um produto de 90 gramas, que era o que naquela época, com o preço desse de 500. Não, mas é diferente. Não, mas aqui está escrito macarrão, o seu também está escrito macarrão. O desconhecimento era tanto que a gente teve que trabalhar, fazer degustação, mas a gente antevia, esse é o ponto, a gente estudava, falava, isso tem uma aderência muito grande com o brasileiro. E acabamos, deu certo. Hoje, o brasileiro tem um hábito de consumo de macarrão instantâneo muito grande. Não igual ao Oriente, até menos do que os Estados Unidos, mas vem uma pujança muito grande. Só para contextualizar, a Nissin está construindo no Paraná a maior fábrica da Nissin fora do Japão. Essa antevisão, ela realmente está muito próxima da arte, como você disse. Então, o feeling, a arte, mas você começa a ter alguma coisa qualitativa, tem que ter essa qualitativa para você estar caminhando, deixando de ser feeling e ser alguma coisa mais tecnológica, alguma coisa mais palpável. Conta um pouco do seguinte, você falou no início que você e teu irmão são bastante diferentes em alguns aspectos. Sim. E acabam por se complementar no dia a dia. O quanto vocês são diferentes? Você pode contar alguma coisa? O teu irmão fica mais na comercial, você no financeiro, vice-versa? Como é que é isso? Como é que vocês se organizam dentro do sucesso que vocês têm? A gente começou, importante dizer isso, a gente começou a fazer tudo um pouco, os dois, né? Então, área comercial, financeira, mas eu fui sempre de estudar um pouco mais do que ele. Então, a parte, por exemplo, contábil, financeira, sempre foi atribuída a mim e ele é um negociador nato. Sempre teve a tendência, como até hoje, ele ter a área comercial e eu sou responsável pela área de logística, TI e financeira. A máquina toda. Exato. E a minha esposa, que veio depois, é importante eu destacar isso, mas vou destacar isso depois, pelo cunho da gente enxergar mais as pessoas. Minha esposa chegou no negócio há 20 anos atrás para olhar o recurso humano, que a gente explora bastante hoje. Então, a gente é dividido hoje desta forma e que vem trazendo resultados muito positivos. Ele é muito forte na negociação humana. O que eu falo que ele é diferente, por exemplo, de questão de amigos, questão de hobby, é muito diferente. Eu tenho de viagem, ele viaja muito pouco, eu gosto muito de viajar. Então, assim, as nossas diferenças são diferenças mais de cunho pessoal, no sentido de escolha, do que fazer e tal. Quando vai para dentro da empresa, a gente pensa, não é igual, mas a gente se encaixa muito bem. A gente briga bastante. A minha esposa que o diga, né, que ela é apaziguadora, eu acho que isso também é um ponto muito importante. Diante, às vezes, das discussões, a minha esposa ela trabalha ali como um peso, um pêndulo que dá um contrapeso à situação. Isso tem sido também muito, muito importante. E a gente vai falar um pouco também depois, mas a minha sobrinha também está entrando nessa situação no sentido também de ser um contraponto diante das coisas que às vezes vão para cá, um pouco mais para lá, e aglutinar, ajudar. Dois aspectos, e antes de tudo, ainda explorando um pouco mais a parte da gestão. Hoje vocês são quantos funcionários? 220 aproximadamente. Não é um negócio pequeno. Não. Já é um negócio com certo médio. Peso, médio, e vocês têm praticamente uma grande parte de contratados no mercado. Sim. Também no campo gerencial. Como é que vocês lidam e como é que é a governança, como é que vocês organizam o dia a dia dessa grande família de 200 e tantas pessoas, alguns com sobrenome Crajoinas, outros não. Ao longo do tempo, a gente precisou, obviamente, se estruturar e a gente foi, então, se profissionalizando, estabelecendo gerências. Começamos primeiro com a gerência comercial, depois a gerência de logística, e nós estamos culminando este mês agora, em vistas da sucessão, o 6º gerente, que é um gerente de TI. Então, hoje nós temos montando uma estrutura com gerência comercial, gerência de trade marketing, gerência de RH, gerência financeira, gerência logística e gerência de TI, que é o 6º que está integrando. Ao longo do tempo a gente veio profissionalizando porque a gente não sabia se algum herdeiro iria ter interesse no negócio. Ao ponto de que a minha sobrinha que se despontou nisso em 2016. Mas a gente nunca, vamos dizer, forçou ninguém a isso. Então a gente falou, nosso caminho é ir pelo lado profissional. Então nós temos, por exemplo, o nosso gerente comercial
tem 36 anos e tem 17 anos de empresa. Então ele começou praticamente lá, a carreira dele inteira praticamente na empresa. O gerente de financeiro tem 11 anos, enfim. A gente está montando concluindo esse corpo gerencial para sustentar os negócios. Ou seja, sempre foi profissionalizado. Agora eu queria entrar no tema mais desafiador para muitas empresas familiares: sucessão. Às vezes, sucessão por herdeiros, às vezes a transição do cunho familiar para um cunho profissional, com os sócios outrora presentes se distanciando um pouco mais a um conselho, a um board, alguma coisa. Pela tua descrição, vocês começaram já faz um certo tempo isso. Conta um pouco para nós como é que está esse momento, qual foi a escolha, qual foi a preferência e quais são, eventualmente, os planos ou os nortes que vocês têm hoje. Com essa profissionalização e a gente vendo o empenho dos nossos colaboradores muito grande com a gente, graças a Deus, o engajamento deles, e vendo que o mercado tem respondido positivamente nas nossas ações, a gente falou, nós temos que dar continuidade no negócio. Não é questão de vender quando a gente não tiver mais condições, a gente tem que dar condições de continuidade da empresa. Bom, e aí como? Através do quê? Profissionais. E aí, em 2016, a minha sobrinha tem interesse em chegar à empresa, só que ela arquiteta e a gente teve a oportunidade de acabar comprando um imóvel, que na época até já era um galpão, mas não em condições. Derrubamos o galpão e fizemos a sede onde a gente tem hoje. E ela, pela área profissional arquiteta, ela fica de 2017 até final de 2019 focada na construção. Então ela estava no paralelo da empresa, ela não estava dentro do negócio. Em 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente traz ela assim para o miolo do negócio e aí sim que começa, vamos colocar assim, ela está na Discra desde 2020. Né? Então, de lá para cá, a gente aposta as fichas nela nesse sentido, mas importante dizer, estamos apostando as fichas nela porque também a gente contratou uma consultoria que nos auxiliou no processo de governança. Então, nesse processo, essa governança, esse consultor ouviu todos os herdeiros de ambas as partes, meus filhos e filhos do Darcio, para que, e aí, o que vocês pensam, isso e aquilo e tal. E depois, então, a gente veio confirmar a minha sobrinha como sucessora. O meu sobrinho, filho do meu irmão, não tem interesse em, pelo menos por enquanto, em aderir à empresa, em estar na execução do negócio do dia a dia. Os meus 3 filhos também não, por enquanto. Então, a ideia é a gente fazer a sucessão através da minha sobrinha e montar, a gente caminhar para um conselho. E aí sim, tá os diretores atuais e os herdeiros também fazerem parte desse conselho e tá dando continuidade, ajudando a prima a estar dando desenvolvimento no negócio. Eles já estão se envolvendo já de um tempo para cá, não durante o dia no sentido de trabalho ali, mas tendo conhecimento da empresa, como é que funciona, isso eles já têm esse conhecimento e principalmente a nossa cultura. Isso eles estão tendo condições de ter. Tentando dar voz a uma pergunta que muitos empresários familiares, e tem uma pergunta a te fazer, na verdade, tento fazer eu aqui. Como é que é o teu lado pessoal, talvez o teu irmão também? No início vocês eram, como você falou, vocês faziam um pouco de tudo. Então, sim, o caixa, o banco, o pagamento, a análise e tal. Chegou um certo momento que você resolveu contratar um gerente financeiro, um gerente de logística. E você, de certa forma, está mais no comando dessa equipe. Mas chega um momento em que a delegação de poder ela é inevitável. Você tem que chamar um gerente, selecionar esse gerente, confiar nesse gerente e entregar quase que uma filha tua para esse cara. E vice-versa. Ele também, de certa forma, se ele tem sucesso como alguns de vocês, um deles você falou, o comercial está lá 17 anos, vocês acharam a chave. Pelo menos deram certo em alguns casos, talvez tenham tentado outros, mas... Sem dúvida. Como é que é o coração do cara que fazia tudo antigamente, dono do negócio, pai da criança, né? Ou pelo menos um dos pais da criança, na hora de chegar e falar assim, é o momento de passar isso para um cara que não nasceu pai dessa criança e eu quero que ele tome conta? Isso tem uma origem muito forte, que é o óbvio. Um dia a gente não vai estar mais aqui. E isso
foi um dos starts que falou, bom, ou eu não vou estar mais no planeta, ou eu não quero estar aqui, eu quero estar viajando, eu quero estar na minha casa. Então, só que o primeiro ponto é inevitável. Em algum momento eu não vou estar mais por aqui, como é que fica? Então a gente falou, pô, precisamos realmente passar. Isso não foi só na sucessão, foi já lá atrás. Foi quando falamos, precisamos fazer um corpo profissional e que, como dizia o meu sogro, você tem que comer um saco de 50 quilos de sal ali para gerar confiança, e foi o que a gente foi fazendo. E é interessante que a gente tem uma relação com os nossos gerentes praticamente quase como um filho. Então a gente troca muita ideia, a dedicação que eu falei lá no início é muito forte, a gente realmente passa para eles não só conceitos, ali troca ideia na parte técnica, mas também pessoal. A gente conversa muito de como é que você está, como é que está teu filho, como é que está. Temos um envolvimento muito grande com o nosso corpo de gerentes e supervisores. Então, essa relação gera confiança mútua. Eles também têm consciência de como é que a gente está, para onde vai a empresa, até por conta do planejamento estratégico também, que é dividido com eles. Então, essa relação de confiança é fundamental. E para isso você tem que ter tempo. Então, a gente vem trilhando isso já há anos, e agora mais ainda com a situação de estar já apontando o quê? A gente sabe ser diretor. Eu, Mano, a minha esposa, e a gente não sabe ser conselheiro. Então, a gente também tem uma trilha agora a ser aprendida. Um aprendizado. Exato. E então você tem que, só que você não pode, você vai ter que, para pegar aquele outro, você tem que largar esse. Então é algo que para nós não é fácil, até porque praticamente nós fundamos a empresa, então era tudo no nosso, ali com a gente. Então ao longo do tempo a gente foi fazendo isso, passando situações do dia a dia e vem fazendo isso de maneira cada vez mais forte. Importante que se diga que esse corpo gerencial também vem sofrendo, principalmente nos últimos 3 anos, treinamentos pesados nisso, planejamento, desenvolvimento individual ali, de liderança, para que eles também tenham, obviamente, condições de estar pegando uma situação, porque eles também não nasceram gerentes, não nasceram líderes, é uma questão também de processo. Não é do dia para a noite que se forma um líder, né? Dois terços das empresas brasileiras são familiares ou são sociedades entre dois já nonos de cabelo branco. Falando justamente desse empresário familiar, teu colega, teu parceiro, teu similar, que conselho você daria a uma empresa familiar que está vivendo os mesmos problemas que vocês já viveram há um certo tempo e que ainda não tem dado passos concretos a essa futura transição que, como você mesmo disse, é inevitável? Então, já que é inevitável, que seja pilotada, pelo menos. Às vezes a gente está, ou a grande maioria do tempo, a gente está envolvido em apagar incêndio aí. Caixa, são coisas que acabam tomando muito nosso tempo e às vezes a gente relega a segundo plano o futuro ou o desenvolvimento. Isso é um erro, a gente acaba se envolvendo demais. Então isso é um ponto de alerta. Tem que ter espaço, você tem que ser pragmático. Eu vou deixar esse tempo aqui para pensar sobre isso. Não tem jeito, você tem que abrir um espaço na tua agenda para analisar o futuro da sua empresa. Isso tem um conceito hoje moderno falando da ambidestria. Então você tem que tocar um negócio e tem que analisar o futuro dele. Se você não der tempo para isso, você tem uma boa probabilidade de não ter esse futuro da sua empresa. Então, você tem que ser pragmático nisso, é um ponto que eu coloco para o pessoal que está aí trabalhando no dia a dia. E o segundo ponto, ao longo principalmente nós da distribuidores, que a gente não agrega nada dentro do pacote do produto, a gente não fabrica, a gente agrega valor fazendo serviço. E no serviço você depende de pessoas. E há 20 anos, a minha esposa entrou no negócio meio sem querer, quando a gente mudou de São Paulo para Jundiaí. Minha esposa tinha acabado de vender a clínica dela de São Paulo. E com o meu filho mais novo na barriga, ela ficou, poxa, eu não conheço nada do negócio de vocês, abri mão do meu negócio e se acontecer alguma coisa, para onde está indo a empresa, não sei nada de vocês. E ela teve, então, há 20 anos começou ali procurando saber pelo lado financeiro, e aí ela olhou e falou assim, escuta, não tem uma planta, não tem algo que agregue aqui. E nós falamos, planta? Como assim? A gente só focado no negócio mesmo. Então, ela começou a fazer com que a empresa olhasse a pessoa.
Isso foi algo fundamental no nosso negócio. A gente começar a olhar os profissionais como pessoas. E aí, então, um outro ponto que eu acho fundamental, além dos hard skills que você tem que ter para tocar o seu negócio, eu diria para um executivo e para um sócio de uma empresa familiar, que ele tem que trabalhar muito, mas muito soft skills. Como é que você se relaciona com as pessoas? Isso é fundamental. Era e cada vez mais vai ser você saber lidar com as pessoas, tirar o melhor delas ou fazer com que elas façam por si só, né? Elas se engajem no seu negócio. E você tem, então, ao longo do tempo, trabalhar muito os soft skills. Realmente, como é que você se relaciona. Uma pergunta, talvez, provocativa. É quase certo que você já deve ter um gerente que chegou para você ou para o teu mano e disse, não concordo com essa estratégia de vocês, eu acho que tem que ser por esse lado. É um negócio falando ou é um metido falando? Pode ser os dois. Eu acho que esse é um ponto também fundamental, você escutar, né? Então, pode ser uma provocação que não tem nada a ver, mas pode ser que, de repente, parta dessa provocação você pensar em alguma coisa ali, teve um insight na hora ali, com aquela pergunta. Então, o importante, já aconteceu, de você ter essa liberdade. Eu não concordo. Então, que bom. Você não concorda por quê? Por causa disso, disso, disso. Então, você vai descendo nos detalhes e vê. No mínimo, o que vai acontecer é ele ter dado a abertura de conversar contigo e você conversar com ele também. Então, ele também vai rever posições dele também. Então, acho que isso é o normal, o dia a dia. E se você cada vez mais quer que ele venha a assumir novas posições, você tem mais é que fazer isso, porque senão ele vai sempre perguntar, não colocar uma posição dele, ele vai perguntar, o que você quer que eu faça? E isso não é o que eu quero, por exemplo, que ele faça nesse momento. Um bombeiro não é um bom gerente de manutenção. Bombeiro é heróico, ele sabe apagar fogo, ele é chamado nas emergências, mas no momento que ele faz a prevenção, ele começa a melhorar a manutenção da estrutura, o bombeiro passa a ser não tão necessário, porque o sistema todo começa a se precaver. Faço essa colocação um pouco em linha do que acontece em muitas empresas familiares brasileiras ou mundiais. Uma grande parte delas nem sequer apura resultados mensais. Elas vão, o dono fala, eu não preciso dessa besteira, não preciso desses relatórios, isso é papel aceita tudo. E fazendo isso, talvez se possa notar uma falta de antevisão, uma falta de tudo. O papel realmente não ajuda a grande coisa ele por si só. Mas o que você faz com a informação que vem dele, a metodologia de apuração, demonstrativo de resultados é uma das muitas ferramentas que você tem. Num planejamento estratégico, você tem um monte de peças importantes do quebra-cabeça que vão te dar a real leitura do que acontece naquele mar revolto e o que está por baixo d'água também. Que conselho você daria para quem continua achando que esse monte de papel é só papel? Ontem à tarde nós tivemos uma reunião, que é uma reunião mensal de rentabilidade, só que especificamente ontem foi detalhado o plano da receita para 2026, batido o martelo. Então, foi colocado, nós estamos hoje com 14 fornecedores, então foi colocado para cada um qual é o potencial deles, qual que é a meta que nós temos de receita para cada um desses 14 fornecedores. Foi debatido o orçamento, que a gente já vinha também trabalhando desde o ano passado. Eu não consigo ver uma empresa sem ter essas bússolas. Você ter qual é a sua receita, nós temos um crescimento previsto da receita para este ano de 15%. Vai ser no mínimo isso, é o que a gente está enxergando. Existem outros pontos também, algumas variáveis que a gente também já elencou. Eu não consigo enxergar uma empresa que queira ter sustentabilidade no seu negócio que não tenha o mínimo de levantamento de uma receita futura, quais são os produtos que eu vou trabalhar, qual o nível de desconto que eu vou aplicar, quais são as principais ações de trade que eu vou ter, os descontos, quais são os trabalhos que vão ser desenvolvidos. Então, assim, eu acho fundamental. Quem não está fazendo esse tipo de coisa realmente está com uma visão um pouco mais
como você usou, está com o óculos sujo, não está limpo, não consegue, enfim, enxergar o mínimo de um futuro. E olha, eu estou falando de curto prazo. Antigamente se falava de fazer um planejamento de 5 anos. Está um pouco mais difícil pela visão de negócio que a gente está tendo no mundo, mas pelo menos aí 2 anos você tem que estar enxergando para frente. Porque senão você é suscetível, como você falou, é um bombeiro. E não dá para ser bombeiro hoje. Tem situações de bombeiro? Tem. O petróleo batendo $150 vai ser uma situação de bombeiro dentro da sua empresa. Mas você não pode estar tendo simplesmente só essa visão. Você tem que estar enxergando mais a médio e longo prazo. Eu lembro um episódio que eu tive um cliente, inclusive ele era de origem argentina, mas vivia no Brasil há muito tempo. Já é falecido, um querido nosso. Mas ele era um desses que dizia, eu não preciso desse monte de besteirada. Eu sei o que está acontecendo. Eu não preciso de apuração de nada. A ponto que ele não sabia exatamente que um regime de competência e regime de caixa. Inclusive, ele confundia as duas coisas. O fato é que ele tinha uma arte especial. Ele realmente ergueu do zero o negócio dele e dominava muito. Ele era uma pessoa bastante autorizada no ramo dele. Mas isso não deu futuro, né? Mas uma vez a gente estava indo para o Rio de Janeiro. Fomos até Congonhas para pegar a ponte aérea. Íamos para um cliente lá e ele falava tudo isso. Falei, também o nome dele era Carlos também. O senhor embarcaria no voo se o piloto na entrada falasse, instrumentos estão tudo pifado, mas não preciso deles. Eu sei o caminho. O senhor embarcaria ou viraria para trás? Falei, claro que eu viraria para trás. Falei, por que você está fazendo isso com a sua empresa? Porque se você tem um monte de instrumentos no painel, altímetros, bússola, tudo, radar, por que fazer pouco caso e seguir dizendo que eu sou o piloto, eu sei o caminho? Talvez ele saiba, mas o seu sucessor sabe? O seu sócio sabe? A pessoa que lhe ajuda sabe? Não sabe. Então, isso é um ponto importante a destacar, muitas vezes, para as empresas familiares, e não para a empresa, para o empresário familiar, que cedo ou tarde alguns acabam descobrindo que o tempo dele acabou. Fico feliz de ver que na Discra vocês já venceram essa etapa aparentemente há muito, muito tempo. Uma coisa que nós temos... Bom, primeiro que dessa situação que você está falando desse seu amigo conhecido, não é antagônico você ter um sexto sentido profundo, conhecedor e tal, ter um feeling em relação aos instrumentos. Não é antagônico. Eu fico pensando o que seria de positivo juntar as duas coisas. Né? Isso que é... Uma coisa não é excludente da outra. Né? Então, muito pelo contrário. E, principalmente se você quer perpetuar o teu negócio, você tem essa situação desse processo de passar esse teu feeling, quanto possível, para o teu gestor profissional ou que seja o teu sucessor familiar. Então, é necessário, é que eu falei, do pragmatismo para que isso aconteça, para a perenização do negócio. Porque senão não adianta bater no peito e falar, então, eu consigo fazer sozinho. Tá legal. O dia que você não estiver mais lá, a empresa simplesmente para. Né? Então, é um risco muito grande. Não dá mais, eu não vejo espaço para empresas que queiram se perenizar não ter esse tipo de coisa. Precisa fazer. Se não tem, precisa correr atrás desses instrumentos de bordo aí, quais que sejam. Tem alguns que são inerentes a todo o negócio e tem outros que são específicos, então esses que são específicos você tem que olhar mais ainda. Um ponto que eu queria colocar, que o nosso negócio acabou trazendo, que diante, por exemplo, hoje nós temos 14 fornecedores com envolvimento muito forte e que eles vêm nos acompanhando o nosso negócio. Então a gente tem ali 14 inputs que isso faz com que a gente avance. Não, isso não é normal no mundo empresarial. Às vezes você tem uma indústria que o teu fornecedor não é fornecedor de insumo, ele não vem te cobrar o resultado do teu negócio. No nosso negócio, a gente é cobrado resultado diariamente, mensalmente, com certeza. Como é que foi as vendas esse mês e tal. Então, isso fez com que a gente também sempre teve uma atenção especial para o resultado, porque sempre teve alguém cobrando, que não fosse só nós. Era já um terceiro vindo e cobrando, né?
Agora, voltando ao papo da sucessão, empresa familiar, Sim. pensando também em verbalizar perguntas que são feitas por um monte de empresários. Alguém deles pode dizer assim, já estou com os meus cabelos brancos e nenhum dos meus filhos quer me suceder aqui. Ou porque tem outra profissão, ou porque tem outras predileções, ou também tem aquele caso de dizer assim, meu filho diz que comigo não trabalha nem morto. Que conselho você dá a esses caras? Se você quer perpetuar o teu negócio, você quer sucessão, então vai ter que fazer de uma maneira profissional. Então você vai ter que contratar pessoas em que você vai capacitá-las, isso é um processo, óbvio, em que você vai estar delegando para eles, enquanto você tem condição, você vai delegando e vai profissionalizar. Existem várias e várias empresas familiares que são profissionalizadas e que não estão familiar lá. E empresas grandes aí. Não precisa estar a pessoa do sangue para você perpetuar o seu negócio. Eu ia falar, não é tão fácil. Depende do familiar que entrar lá, né? Claro. Então, eu acho que o processo é esse. Se você quer perpetuar o seu negócio, se não tem ninguém com o seu sangue capaz de fazer isso, faça de maneira profissional. Precisa capacitá-los e fazer a delegação. Acho que a frase que você usou um tempo atrás também, saber ouvir. Saber ouvir é tão difícil. Seja por um gerente profissional, seja com um filho, é Perfeito. A mesma coisa. Talvez com o filho seja um pouco mais difícil, que você não... Depende de como cada um se relaciona. Mas é justamente esse saber ouvir, entender e também sentir aos pontos que o mundo de hoje está vivendo com outras regras. O mundo de hoje vive com outros mecanismos e chega a certa hora que a gente tem que se adaptar. Sim. De repente é importante falar que é fácil falar, difícil fazer. Então a gente colocar isso em prática não é nada fácil, é um processo, demora, você erra. E o que eu também colocaria muito importante, tentar fazer lá na empresa, eu acho fundamental que a gente tenta fazer isso, é aprender com as lições. Não deixar lição sem trazer o aprendizado. Principalmente aquelas que custam caro. Então você aprender com aquilo que aconteceu, principalmente de errado, é muito importante para o teu futuro. Uma vez eu escutei uma palestra do Kleber Kohlberg, que era piloto da Paris-Dakar, e ele falou, ganha o jogo quem percebe o erro e corrige rápido. Esse negócio de corrigir rápido é uma das grandes pontos positivos da empresa familiar. Isso eu acho que você consegue reagir rápido. E no dia de hoje é fundamental. Então, de repente, não é esse o melhor caminho, tal, você vai para outro. E para isso você precisa ter os indicadores na mão ali, olhando cada vez mais um ajuste fino, né? Então, por isso que é essencial que você tenha essas demonstrações financeiras, esses indicadores no teu dia a dia ali para te orientar e ter profissionais que enxergam aquilo e que vão falar, não é bem aqui, vou fazer o ajuste fino e vai caminhando. Só tenho a agradecer, eu falo isso em nome dos que nos ouvem também. Eu acho que o teu relato, a tua experiência, com essa característica de empresa familiar que vocês têm, com esse crescimento que vocês têm demonstrado, ela é ilustrativa, ela é provocativa para muita gente. Para quem está de fora, para quem está de dentro, para quem está vivendo do lado e tem os mesmos problemas, mas também tem formas diferentes de entendê-los e algumas vezes dá certo, às vezes não. Tem empresas no Brasil hoje que as empresas familiares ainda dão certo e continuam dando certo no mundo inteiro. Sim. Algumas são meras personalizações do trabalho individual de um dono. Nesse exemplo que eu dei daquele senhor falecido, já ele tinha uma autoridade tão grande no campo de atuação dele, de tintas anticorrosivas, que ele era o papa do assunto lá. Então, as grandes empresas o chamavam porque ele tinha algum pacto com o demônio, às vezes sabia que estava errado e achava o negócio. Mas ele era o negócio. Ele sabia o que fazer e se desse dinheiro ou não, ele simplesmente cobrava mais caro, um pouco menos, ele se ajeitava porque era o trabalho pessoal dele. A empresa era quase uma empresa individual, um pouco aumentada, com alguns secretários que o ajudavam. Isso não, eu costumo dizer, isso não é uma empresa familiar, isso é uma atividade individual, amparada com uma certa estrutura. Ou seja, ele tinha um sector, ele não tinha um corpo de profissionais ajudando na estrutura gerencial. A empresa precisa de uma estrutura que anda sozinha. Muitas empresas familiares também
hoje, não havendo sucessão satisfatória, tentam se vender. Sim. Porque os sócios querem viver a vida um pouco. Me dediquei tanto a esse negócio e nenhum dos meus filhos quer saber da minha vida, quer saber desse negócio, eu vou vender. Eu vou pelo menos pôr o dinheiro no bolso. E ele chega à conclusão também, muitas vezes, porque um analista ou um comprador chega, não vou comprar a sua empresa se você não ficar aqui 5 anos trabalhando para mim. Porque o valor está nele e não na empresa. Então, e ele não aceita isso, aí fica difícil. Quer dizer, a pessoa não enxerga que muitas vezes a falta de sucessão, a falta de uma governança estrutural, desvaloriza o próprio negócio. Sim. Porque o negócio depende exclusivamente daqueles 2 que estão lá, ou 3 ou 1, e isso fica difícil de transferir a um terceiro. O mercado de fusões e aquisições, que é o mercado de onde eu venho, é um mercado muito cruel em certos aspectos. Valoriza negócios que andam sozinhos e desvaloriza demais negócios que são personalidades. Os negócios que são personalidades, se eu quero uma personalidade, eu contrato um especialista, e ponto final. Então, esse é um ponto bastante forte. Mas, de qualquer forma, é muito importante ter esse depoimento teu. Não é um depoimento de quem estuda a respeito ou presta serviços a empresas familiares. É um cara que está no dia a dia da empresa familiar há quase 4 décadas, online. Sim. E antes disso também, antes de decidir ser engenheiro, você já trabalhava no negócio, continuou trabalhando no negócio, nunca Sim. deixou de estar amarrado ao tema. Então, eu só tenho a agradecer a tua ajuda aqui, que sem dúvida vai ser de grande ajuda para muita gente que está nos ouvindo aqui. Obrigado pela oportunidade. Espero sim que seja alguma coisa útil dessa nossa conversa. É a nossa história, então eu gosto muito de história, né? E acho que aprendi um pouco com meu sogro, que sempre gostava de contar muita história também. Para mim foi um prazer de estar falando da minha vida, da vida da minha empresa, da vida da minha família. Obrigado pela oportunidade. Isso ajuda a gente desvender o código que está por trás e a essência que está por trás da Diskra, atrás da tua atuação, do teu irmão e toda a equipe hoje. Legal. Acho que isso é um ponto importante e fica o nosso grande muito obrigado. E vamos continuar repetindo isso assim que possível. Legal. Vamos ver. Tá? Obrigado e parabéns pela iniciativa.